Olá, eu sou a Luciane e hoje estou aqui num dia muito especial. Especial porque eu vou apresentar para vocês a Melissa Santana. Hoje é o primeiro podcast da Academia dos Incomparáveis e nós vamos conversar um pouquinho com essa fundadora. Vamos entender um pouquinho por que ela fundou e quem é essa pessoa maravilhosa que vem então com essa proposta da Academia dos Incomparáveis. Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu acho que hoje é realmente um marco, porque a gente começa a trazer a divulgação da academia cada vez de uma maneira mais estruturada. E essa maneira estruturada, essa maneira pensada, essa maneira estratégica tem muito a ver com a academia e o que a gente ensina. A academia nasceu para trazer o conhecimento para o pequeno empreendedor, para o profissional liberal, de como ele vai fazer para transformar a marca dele em um ativo para o negócio, trazer essa visão. Então, o que nós passamos é conhecimento. Então, Melissa, antes de falar da Academia dos Incomparáveis, vamos falar um pouquinho de você? Conta um pouquinho da tua trajetória para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor? Com certeza, Lu. Eu sou do mercado da moda, sou estilista, trabalho há mais de 20 anos no mercado da moda, sempre trabalhando nos bastidores. Sempre estudei muito a parte criativa, mas eu também sou formada em administração de empresas. Então eu trazia, além desse olhar criativo, a parte estratégica, de realmente trazer essa visão de crescimento para a marca. Sempre atuei normalmente no mercado B2B, ou seja, a gente está nos bastidores, sou do segmento de moda, da parte de calçados e acessórios, e de uma cidade onde é conhecida como a capital nacional do calçado, né? E a gente sempre trouxe dentro desse DNA essa visão de... O mercado da moda, ele tem muito isso, né, Lu? É muito fácil, a gente tem muito essa visão de construir desejo para a marca, de construir diferencial para a marca. Isso é muito natural dentro do mercado da moda. E eu trago essa visão hoje na academia, dentro de uma metodologia que nós desenvolvemos, onde qualquer empreendedor, qualquer profissional liberal vai entender o que é necessário para que ele também consiga diferenciar a sua marca e transformar ela num objeto de desejo através de uma percepção clara do valor que ele deseja passar através da marca, né? E o posicionamento que ele quer. Então, nós trabalhamos aqui o que a gente chama como uma direção de marca. Então, Melissa, a gente sabe que a tua história veio através do calçado, que já trabalha com moda há anos, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho mais, assim, de como foi essa trajetória e como foi o teu sentimento, ou que dor tu buscou resolver, onde tu, então, vem com a proposta de toda essa melhora, toda essa criação de marca, de trazer para que as pessoas consigam se enxergar como marca, né? Os empreendedores, as pequenas empresas, enxergar o valor da marca. Como foi que tu conseguiu identificar? Então, é muito interessante, né? Porque, imagina, eu que sempre atuei no mercado da moda e eu não me enxergava como marca, né? Eu ensinava marcas e muito no B2B, né, de empresas, a fazer esse trabalho de diferenciação, de criação, desenvolvimento de coleções, de diferenciação no mercado, e eu não me enxergava. Dentro da minha carreira, eu sempre estudei muito, viajei já para mais de 17 países, tive a minha marca própria, participei de feiras internacionais com a marca própria, viajei muito conhecendo culturas, estudando de como entrar em novos mercados, dessa prospecção de novos mercados. E eu comecei a enxergar, em qualquer carreira, né, em qualquer segmento, quando a gente está, existem aquelas pessoas dentro do nosso segmento que a gente atua, que a gente admira, né? Sim. Todo mundo tem, né? Se você é médico, se você é advogado, se você é empreendedor, a gente tem dentro daquilo que a gente atua, a gente tem os modelos, as referências, que a gente fala, nossa, esse é um profissional que eu quero crescer e eu quero estar nesse patamar que ele está. Exatamente. E a gente acaba modelando. E o que eu comecei a perceber? Eu já estava bastante tempo no mercado e eu comecei a perceber que
O mercado em si começou a ter algumas mudanças. O que acontecia? Antes tinham muitas pequenas empresas, certo? Dentro desse mercado, eu estou falando mais do mercado que eu sempre atuei. Então, eram marcas pequenas e as marcas grandes. O que aconteceu? As marcas grandes, por que elas se tornaram grandes e por que elas permaneceram grandes? Porque elas sempre tiveram também, os seus empreendedores, os seus gestores, tinham essa visão de transformar, de trabalhar a marca, de construir essa percepção de marca e ocupar um espaço no mercado. Algumas marcas pequenas os gestores tiveram essa percepção também. O que aconteceu? Essas acabaram, numa grande maioria, sendo compradas por marcas maiores, inclusive a própria marca, né? Porque o que a gente tem que entender? Vou pegar o exemplo de fábrica de sapato, mas isso mesmo para te trazer um exemplo prático. Mas eu vou dizer assim, pode ser uma fábrica de sapato, pode ser uma loja de roupa, pode ser um consultório médico, pode ser qualquer modelo de negócio, tá? Se você quer, para você ser interessante para o mercado, e quando eu digo para o mercado, não é apenas para o consumidor, mas é também interessante, talvez, para um investidor ou para uma empresa que queira comprar o seu negócio. Eu gosto muito do que acho que é o Flávio Augusto que fala, né, que a empresa, ela nasce ou para fechar, né, ou para ser vendida, ou para ser comprada. Então, ou ela entra em falência, ou ela é vendida, ou ela é comprada, ou ela é passada para uma nova geração. Então, tendo essa visão, né, o que começou a acontecer dentro do mercado? As pequenas empresas que só produziam, que se enxergavam, esses donos de empresas que só se enxergavam ou como fabricantes de calçados, ou, né, como lojista, ou como médico, ou como advogado, eles não diferenciavam a marca. E a concorrência, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente não faz esse trabalho interno, o mercado posiciona a gente, né? E acabou acontecendo que eles não se enxergavam, então no caso dos fabricantes, eles se enxergavam como donos de fábrica, e não como empresários do setor da moda. E essa visão, ela muda completamente. Porque quando a gente se enxerga como um empresário, ou um gestor, ou um profissional de determinado segmento, que a gente entende realmente quais são as nossas virtudes e quais são os nossos diferenciais, a gente estrategicamente constrói uma visão e uma direção diferente para as nossas ações. Então, ou eles acabaram fechando, sendo sucumbidos pelo mercado, porque eles entraram numa guerra de preço tão voraz que não conseguiram sobreviver, né? Por quê? Porque aquelas marcas maiores que construíam uma percepção, construíam diante do consumidor um espaço de marca, de desejo, mais vista, né? Que é mais vista. Vou dar uma comentada da questão do calçado, né? Se eu vou numa loja e tem um calçado de uma marca conhecida e uma marca desconhecida, aí ambos estão com valores muito próximos. Qual que eu vou pegar? A marca que eu conheço, né? Porque ali eu sei da qualidade, eu sei de todo o trabalho que foi feito, ou estou sempre vendo em algum local essa marca, Exatamente. Né? E não necessariamente, olha que interessante, talvez aquela marca que é desconhecida tenha uma qualidade superior àquela que você conhece. Só que eu estou vendo aquela marca. Você está vendo. E eu vou optar por ela. E você vai optar por ela. Isso é como nós funcionamos, é como o ser humano funciona. Então, eu comecei a perceber que as pequenas empresas ou começaram a fechar, porque elas não conseguiam mais concorrer na guerra de preços, né? Ou aquelas que tinham, mesmo pequenas, mas existia um trabalho estratégico do seu gestor em construir a marca como um ativo, dentro de uma visão assim muito clara de posicionamento que eles queriam, elas foram compradas pelas grandes, certo? Em que momento, Melissa, você conseguiu identificar isso? Claro, tu já vem há anos trabalhando nesse mercado, já trabalhava muito antes, estudava, viajava muito. Mas em que momento tu identificou, pera, isso é um nicho e
E a Academia dos Incomparáveis vem com esse propósito, né? Sim, de passar esse conhecimento. Esse conhecimento para que, então, as pequenas empresas, as pessoas, os empreendedores individuais consigam se enxergar com esse valor. Exatamente. Em que momento tu realmente caiu a ficha e disse, não, gente, é isso? Então, acompanhando essa visão, essa mudança de mercado, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que aquelas pessoas que eu admirava, aqueles profissionais que eu admirava, que era da parte de desenvolvimento, de parte de design, eles também começaram a diminuir de tamanho, né? E aí eu sempre fui muito empreendedora, né? Eu nunca tive um perfil CLT. Sempre tive a minha empresa, sempre prestei consultoria, né? E eu percebi, ok, se eu quiser continuar crescendo, porque eu entendo isso, estagnar é ir para trás, né? E a gente tem que estar sempre crescendo. Eu não enxergava mais crescimento dentro daquilo que eu fazia somente no segmento da moda. Ou seja, ou com aquilo da maneira como eu estava atuando, tá? Eu não enxergava mais. Por quê? Porque as referências que eu tinha de profissionais da moda, eles também, eu vi que eles tiveram que começar a diminuir os seus negócios. Ou trabalhar para empresas grandes. E eu não queria trabalhar para empresas grandes. Eu queria ter sempre o meu negócio. E aí foi uma grande virada de chave. Porque eu percebi assim, eu já palestrei, né, em diversos países, então eu adquiri muito, eu sempre investi muito em buscar conhecimento dentro da minha área que eu atuava. E eu acho que a grande virada de chave foi quando eu percebi que eu tinha todo um conhecimento e eu não estava monetizando ou não estava ganhando aquilo que eu achava que eu valia, né, pelo conhecimento que eu tinha. E junto disso também veio a questão dessa mudança de consumo, da maneira como se consome, que a internet trouxe. E aí eu comecei a enxergar pessoas com muito menos conhecimento que eu, mas muito menos conhecimento, e monetizando muito mais coisas muito mais superficiais, né? E tentando trazer algumas vendendo coisas que eram, eu falo que coisas que eram passageiras. E eu acho que a grande virada de chave foi quando eu saí da visão que eu tinha, que eu me enxergava apenas como uma estilista e uma estrategista de marcas do mercado da moda, e eu me enxerguei como alguém realmente que tem um conhecimento que poderia ampliar muito mais. A partir disso, então, essa minha dor de não ter o reconhecimento financeiro, né? Porque existia um reconhecimento dentro do segmento, mas eu não tinha o retorno financeiro que eu queria. Então, isso, aliado a ver todas as mudanças, a enxergar as mudanças que estavam acontecendo no mercado, eu enxerguei uma grande oportunidade. Mas eu tive uma questão muito forte que eu tive que trabalhar primeiro. Qual foi? O autoconhecimento. E como foi trabalhar esse autoconhecimento? Então, ele continua sendo. Não, eu acho que ele não para nunca, porque é como a gente vai passando e a gente vai cada vez mais, né? Então, acho que quebrar algumas crenças que eu tinha, muitas, na verdade, e então eu investi muito em autoconhecimento e entender o que eu deveria fazer. Nesse processo que eu comecei a me enxergar como marca e comunicar de uma maneira diferente, entender que eu poderia comunicar. Eu não estava comunicando, aliás, eu não estava nem comunicando, muito menos estrategicamente, certo? Então, quando eu trouxe essa visão, essa percepção, eu mudei a direção do que eu estava fazendo, completamente. Porque clareza é poder. Quando você tem a clareza, você tem um poder. Frase forte essa. Forte essa frase. Traz poder. Melissa, você sempre estudou muito as tendências, né, de marca, de moda, e você hoje é colunista de uma revista do Peru. Isso, né? Desde 2017. Desde 2017, a gente sabe que você já vem escrevendo. O que você escreve lá, o que você coloca, que o pessoal, né, que as pessoas vão olhando para a experiência nesses artigos. Eu escrevo desde 2017 para a principal revista de segmento do segmento de moda, calçados e acessórios.
dentro do país Peru, né? E lá eu escrevo artigos de tendências de consumo e, de modo geral, tendências de consumo e também a parte de posicionamento de marcas, como se diferenciar. Como é uma revista voltada tanto para mais voltada para o empreendedor, né? Ela não é tanto para o público final. Então, eu trago muito esse direcionamento do que são as tendências e do que é importante para você se diferenciar no mercado. Desde 2017 eu faço esses artigos aí. Melissa, eu também sei que você palestrou, né? Em 2024, né? Você teve uma viagem, fez uma palestra num dos eventos mais importantes da Colômbia, né? Sim. Comenta para nós um pouquinho sobre ele. Foi uma surpresa, né? Uma honra, assim, ter sido convidada, que foi para o primeiro Congresso Internacional de Design da região de Santander, que fica na Colômbia. E foi uma ação conjunta que eles fizeram dentro desse congresso, que eles reuniram a universidade daquela região, o governo e o sindicato dos empresários, né? O que representa os empresários. Então, eles fizeram essa junção, que eu achei super interessante, e fizeram o primeiro congresso internacional. E foi muito legal, porque eu fui a única brasileira, né, dentro do segmento, e tem muitos profissionais que são ótimos, então realmente foi muito bacana ter foi uma honra muito grande estar lá, de uma certa maneira representando o Brasil, né, não tinha nenhum outro profissional. Internacionalmente fomos convidadas fui convidada a Ana Fusoni do México, que ela é um ícone no México, ela é uma inglesa que mora no México, é como se fosse uma Constância Pascolato, sabe? Então ela é conhecida como a dama da moda no México, escreve na Vogue, então ela realmente é uma referência muito grande, uma profissional de muito conhecimento. Então, para mim foi uma grande alegria, né, estar lá compartilhando, e a gente falou exatamente sobre isso, a gente falou sobre como destacar o seu negócio diante de tanta concorrência, né, como não vender preço. Então, foi voltada para empresários mesmo. Melissa, então, isso mostra um pouquinho de todo o conhecimento que você tem, de toda a tua trajetória. E hoje eu queria que tu falasse um pouco sobre as dores. O que você percebe que é as dores do empresário hoje? Ou do pequeno empreendedor, da pessoa que está iniciando, que quer se trabalhar como marca no mercado? Eu acho que eu percebo que a principal dor é a falta de clareza. Porque houve uma mudança muito grande. A internet, a maneira como nós consumimos, como consumidores, tá? Mudou. Se a gente for ver como a gente consumia 5 anos atrás, 3 anos atrás, 6 anos atrás, né? Hoje a gente compra muito pela internet. Hoje, quer ver um exemplo? Por exemplo, se você vai fazer uma consulta com um profissional novo, seja da área médica, da área de saúde, ou você vai comprar de uma loja, antes a gente olhava, às vezes pegava lá na internet ou no Google, num catálogo, né, num catálogo de papel. Hoje, onde a gente vai olhar? Nas redes sociais. Principalmente Instagram, né? Principalmente hoje ainda Instagram. Então, essa mudança, isso é uma mudança de consumo muito grande. O que eu percebo? É como se as redes sociais hoje, elas são ferramentas. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, elas são uma ferramenta. E jamais se deve construir uma marca em cima de um algoritmo. Tá? A gente constrói uma marca em cima de fundamentos, porque é isso que realmente, os fundamentos, eles são maiores e trazem muito mais estrutura que um algoritmo. Tá? Algoritmos são coisas passageiras. Então eu vejo que a principal dor do empreendedor e do profissional liberal é de que maneira eu vou me diferenciar, eu vou transmitir aquilo que eu quero, aproveitando essa vitrine ou esse espaço que é gratuito praticamente. Claro, pode fazer um tráfego pago, né? Mas esse espaço que eu tenho para comunicar o diferencial da minha marca e me destacar no mercado com verdade. Eu acho, então, que é a falta de clareza
E a falta de clareza, a origem dela, qual é a solução dela? O conhecimento. Melissa, as pessoas acabam confundindo. Então, quando a gente vai falar de marca, né, as pessoas acabam se confundindo ali. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa confusão que às vezes parece que tem. As pessoas acabam confundindo o que as pessoas confundem quando pensam que trabalhar marca é só estética ou conteúdo no Instagram. Exatamente isso. Né? Então eu faço um feed bonito, vamos falar então de redes sociais, tá? Eu faço um feed bonito e eu faço dancinhas de reels para chamar a atenção. Então assim, hoje o que está dando visualização? É determinada trend. Aí eu vou lá, faço a trend e eu acho que isso é trabalho de marca. Não, isso não é. Né? Isso é só uma maneira, porque o que a gente vai assim, vamos entender, quando a gente constrói uma visão de marca, tá? Porque isso aqui é fazer o que está todo mundo fazendo, resumindo isso. Tá? Então, e a questão estética, respondendo especificamente a questão estética, não adianta você mostrar uma coisa, mostrar uma beleza e você ter a casa desorganizada. Por quê? Porque branding, ou essa percepção de marca, ela precisa ter coerência. Então não adianta você ter um feed maravilhoso e você não atender bem o cliente te chamar, não responder, ou demorar, ou ter um produto que é uma qualidade completamente diferente daquela que você está mostrando, uma qualidade inferior. Enfim, sabe? Você não dá um retorno adequado para o seu cliente. Então, feed bonito, né? E seguir trends não resolvem a questão da marca. São outros fundamentos, né? É um outro alinhamento, é uma visão muito clara. E o que é importante também? É importante o empreendedor, o profissional liberal, entender que ele precisa ter este conhecimento, ele precisa mergulhar para dentro, construir essa base, essa estrutura de visão de marca, para que as ações dele sejam direcionadas. Né? Então, quando a gente vai falar na estrutura de marca ali, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal, assim, bem básico, assim, para dar uma entendida, né? O que é a marca, por exemplo, né? A tua marca. O que você trabalha hoje dentro da Academia dos Incomparáveis que está fazendo a tua marca, entende? Para trazer para uma realidade mais simples, para que a gente possa dar um esboço rapidamente. Você fala o trabalho que a gente faz para o empreendedor. Isso. Imagina assim, o empreendedor ele vai vir, eu vou trazer alguns cases aqui para a gente entender o quanto ter essa clareza de qual realmente é o teu diferencial e do que você vai comunicar faz toda a diferença. A gente atendeu uma empresa que ela era uma empresa de luminárias e era uma loja, né? E eles vendiam luminárias. Então, uma empresa que estava fazendo um trabalho super bonito em rede social, esteticamente muito bonito, realmente muito bonito. Eles tinham um trabalho estético muito bonito. Eles tinham uma qualidade de produto, tá? Mas eles não tinham um alinhamento de posicionamento claro, de direção de marca. Basicamente, se eu trouxer um resumo aqui, o que a gente detectou durante a jornada? Que o diferencial daquele negócio não era a venda de luminárias, mas era o projeto de iluminação que eles faziam. E eles não monetizavam isso, porque o que acontecia? Eles vendiam eles se enxergavam como uma loja de luminárias. Mas, na verdade, e aí eles tinham que ter todo um estoque, tinham que estar comprando, e aí eles entregavam o projeto como uma forma de conquistar o cliente pegava o projeto e ia lá e comprava no Mercado Livre. Imagina, né? Então, outra, eles tinham uma certa, da maneira como eles estavam fazendo o negócio, eles tinham uma certa limitação geográfica, tá? Era numa cidade pequena também, então, quando a gente fez o trabalho, a gente identificou que o grande diferencial daquele negócio, o grande diferencial daquela marca, era esse conhecimento que eles tinham, essa visão de iluminação diferenciada que eles tinham.
Ou seja, nem era loja física. Nem era loja física. Então, eles estavam investindo, e eles investiam em tráfego, eles tinham uma equipe terceirizada que fazia as redes sociais. Gente, e era bem bonito, tá? Vou dizer assim, por isso que eu falei, a estética, ele era bem bonito. Só que a coisa não decolava. Então, vocês percebem que o modelo de negócio ele não estava adequado ao diferencial do que eles vendiam. Não estava claro. Não estava claro. Então esse eu acho que essa é a grande questão muitas vezes, e eu acho que esse é o grande diferencial da academia. Primeiro, que nós trazemos esse protagonismo para o empreendedor, porque a gente passa esse conhecimento e a gente estrutura com ele exatamente como que essa marca vai se posicionar, quais vão ser os diferenciais dela. Nós trazemos, dentro da nossa metodologia, que é a metodologia do posicionamento incomparável, nós trazemos o propósito como pilar central da marca. Alinhando o propósito, que é essa transformação, aliás, a gente depois pode comentar um pouquinho mais sobre o propósito, e eu vejo um pouco a falta de clareza do que é um propósito para a marca. A gente alinha o propósito, a gente verifica se o modelo de negócio está alinhado com o posicionamento, com o portfólio de produtos. Esse é um grande diferencial. Nós analisamos todo o portfólio de produtos da empresa, e aí pode ser uma empresa que vende produto físico ou digital, tá? A gente alinha estrategicamente para que ela tenha desde produto de entrada, produtos de 3 diferentes formas de monetizar aquilo que ela faz: recorrência, escala e valor. A gente pode falar um pouquinho mais sobre o que cada um é. Abrir um pouquinho mais. Abrir mais o que é cada um. Então a gente traz essa visão. Então a gente alinha a visão do posicionamento, de como é que vai ser esse diferencial. A gente olha para o modelo de negócio, a gente alinha o portfólio de produtos, e a gente olha para a experiência da marca e traz uma visão de ecossistema de marca com essa visão de ativo para a marca. Então, uma visão 360 dentro de marca que a gente faz, tá? E é que faz todo o diferencial. Então, nós poupamos tempo, né? E dinheiro e frustração. E aí fazemos com que esse empreendedor, para que ele realmente um dia se torne grande, ele alinhe esses elementos aí. Nós trabalhamos dentro da nossa metodologia, por isso que a gente não divulga assim, cresça nas redes sociais, né? Porque a gente entende que redes sociais é só uma ferramenta, é um meio. E a rede social ela só vai escalar aquilo que tem clareza no offline, né? Ela não escala ruído, ela não escala confusão, ela não vai escalar, ela vai escalar, ela vai realmente fazer crescer, amplificar aquilo que está muito bem pensado aqui no offline. Então a gente traz essa clareza, esse direcionamento, essa visão de marca maior, que nós chamamos direção de marca. A gente traz uma direção para a marca e muda completamente o jogo. Nesse caso, Melissa, marca é diferente de produto. Marca é diferente de produto. Correto, né? É. Então, ficou entendido que eu posso ter vários produtos, mas trabalhando a minha marca, ou vários serviços, onde é a marca que vai na frente. Exatamente. O produto ou o serviço que você entrega, ele é apenas um canal, um meio daquilo que você está... a maneira como você transforma aquilo que você promete com a marca. Então, a marca é essa visão, né, de qual a transformação que eu quero com ela, né, qual o espaço que eu quero e ocupar no mercado e no consumidor, e o produto ou serviço é a maneira que é o caminho, né, que eu faço para... Então, a tua expertise que vem aí com a Academia dos Incomparáveis é justamente isso, fazer com que o empresário, o empreendedor, o profissional liberal consiga trabalhar os seus produtos e serviços, fazendo com que se posicione com a sua marca. Exatamente. Seja a sua marca pessoal, tá? Uhum. Ou seja a sua marca empresarial, porque ambos são trabalhos que se complementam. Então a gente trabalha com esses dois, com essas duas possibilidades, né? Dependendo, a gente, cada uma vai ter estrategicamente alguma coisa que vai se complementar. Melissa, existe um ponto comum entre as marcas que crescem e aquelas que ficam estagnadas?
O ponto comum entre as marcas que crescem e as marcas que ficam estagnadas. Ponto comum. Existe um ponto comum entre as marcas que crescem e aquelas que ficam estagnadas? Eu acho que, na verdade, o ponto não seria um ponto comum, mas é um ponto que diferencia a visão do empreendedor, né? É a visão do empreendedor. Eu acho que isso é grande, é o que destoa, né? Um do outro. Porque, como eu comentei lá, quando eu falei do segmento de calçados, que eu atuei durante tantos anos, é a diferença entre aquele empreendedor que se enxergava um dono de fábrica, ou um lojista, ou um que se enxergava como alguém do segmento da moda, um empreendedor do segmento da moda. Quando ele se enxergou, essa visão dele são ações no teu dia a dia, tanto a visão de longo prazo, ela muda completamente, as parcerias, o posicionamento, tudo, né? Tem empresas que até hoje acham que marketing é custo, né? Passar conhecimento, buscar esse conhecimento de fazer. E uma coisa que é bem importante, Lu, é importante que o empreendedor entenda que ele vai precisar buscar conhecimentos novos para que ele consiga se diferenciar. Então, existem sim novos conhecimentos que ele vai ter que buscar para que ele consiga não cair na mão de aventureiros, porque isso acontece muito, e aconteceu comigo mais de uma vez. O que acontece? Com a questão do avanço do digital, surgiram muitas profissões novas, né? Então, a gente tem pessoal que cuida de rede social, tem um copywriter, tem estrategista de marca, estrategista digital, enfim, surgiram vários gestores de tráfego, existe assim, uma série de novas profissões, né, que surgiram. Só que, o que acontece? O que eu percebo também que é algo muito comum que acontece com os empreendedores. Eles sabem que eles precisam fazer, então eles não sabem o que fazer. E aí eles contratam, terceirizam e querem que aquele profissional resolva o problema deles, porque ele não está vendendo, não está conseguindo se diferenciar, está com problema de caixa, está com uma série de problemas. Ele quer que aquele profissional que ele contratou, ele acha que ele vai contratar um gestor de tráfego, ele vai fazer uma rede social e aquela vai ser a solução para o negócio dele. E ele não faz coisas anteriores, ele não resolve, mas ele não faz essa visão de marca e ele quer que aquele profissional comunique os diferenciais da marca dele. Não é função, não é responsabilidade daquele profissional. O empreendedor tem que entender que a função, a responsabilidade da visão de marca e da estratégia da marca é dele. Então, se ele não tem conhecimento para fazer isso, ele precisa buscar. Aquele gestor de tráfego, aquele pessoal que vai fazer redes sociais, aquele pessoal, eles vão operacionalizar, tá, aquilo que ele deseja. Quer ver um exemplo claro? Tu tem um terreno e tu quer construir a casa dos teus sonhos, né? E aí tu contrata o pedreiro, né? Não é nem o arquiteto, tu contrata o pedreiro e fala, constrói a casa dos meus sonhos e vou embora. Mas ele não sabe como é a casa dos seus sonhos, ele não conhece teus gostos, ele não sabe teu orçamento, ele não tem os conhecimentos que ele precisa. Agora, se você entregar um projeto em 3D para ele, especificado, aquele profissional, ele vai conseguir construir, né? Então, eu trago muito essa visão e esse alerta, né? Que é função, sim, do empreendedor, do profissional liberal, ele buscar o conhecimento que vai proporcionar a ele a construir a estratégia da marca dele e não terceirizar essa responsabilidade. Quando dentro da academia a gente sempre constrói, faz o empreendedor construir uma visão de 5 anos. 5 anos. Né? Um plano de ação, uma visão mais longa, mas um plano de ação para 5 anos. O que ele vai fazer com a marca? A academia, então, ela traz ferramentas. Ela traz o conhecimento. Conhecimento através de ferramentas, de todo o desenvolvimento, para que a pessoa consiga trazer clareza para o seu negócio, para que consiga estruturar em 5 anos como vai ficar a marca dela. Não, a academia, ela traz
o conhecimento que te permite estruturar, fazer toda a estrutura de diferenciação da tua marca, alinhar teus portfólios, alinhar os produtos, olhar para a experiência de marca que ela proporciona, né? E para essa visão de marca como um ativo. Quando você tem... E aí a gente desenha juntos uma visão, um plano de ação para 5 anos, para que você coloque em prática, porque às vezes são muitas coisas que têm que ser feitas, né? Ou às vezes menos. Mas eu sempre incentivo a... Por que, olha que interessante, Lu. Por que a gente consegue ter essa visão ampla da marca? E muitas vezes porque a gente começa trabalhando o propósito. E quando a gente alinha o propósito, a gente sai um pouquinho do produto ou serviço que a gente faz, tá? Perfeito. Isso é uma virada de chave que muda completamente. Então a gente sai da visão só da caixinha que a gente tem, de que eu vendo isso, ou esse serviço ou esse produto. Então quando eu tenho a visão do propósito, eu falo, ok, é essa transformação que eu quero para o mundo. Os produtos e serviços que eu estou oferecendo, eles se conectam? O que mais eu posso ampliar? Né? Então, é por isso que a gente amplia essa visão e a gente ajuda o empreendedor a ter essa clareza do passo a passo que ele vai ter que fazer. Em alguns casos, ele vai ter que desenvolver alguma nova habilidade, ele vai ter que construir algumas coisas, mas a diferença é o seguinte, ele não perde mais tempo. Porque ele vai fazer no ritmo dele, de acordo com as condições financeiras dele, de acordo com a expectativa do que ele quer para a marca, ele vai fazer e ele vai construindo isso. E tempo é um ativo. E as pessoas hoje estão perdendo tempo, estão perdendo oportunidades, simplesmente porque elas não têm clareza do que fazer com a marca. Simplesmente abre um negócio. Abre um negócio e aí é isso, né? E aí existe esse... Conta com a sorte, né? Conta com a sorte, né? Então, é muito bom conversar com você, tem muito conhecimento. A Academia dos Incomparáveis vem com esse viés, então, de ajudar o empreendedor a ter essa clareza. Né? Com conhecimentos, o que é importante, tá? Os conhecimentos que a gente traz são conhecimentos que passaram pelo teste do tempo. A gente traz a visão de marcas, muitas vezes, seculares, né? E não só do segmento, de diversos segmentos. E o que essas marcas construíram, que permitiram e que fizeram com que elas durassem tanto tempo, sendo consideradas marcas referência do segmento que elas atuam. Então é essa clareza de visão que a gente alinha, que a gente traz para o empreendedor. E isso permite que ele consiga ser capaz de construir as estratégias que ele precisa para a marca dele. E esse conhecimento ele não vai mudar, se amanhã mudar o algoritmo, se amanhã surgir uma nova rede social, esse conhecimento ele permanece. Então por isso que a gente trabalha sempre com estruturas de conhecimento sólidos, de marcas, né? Aquilo realmente são bases, né? São bases de conhecimento, não é modinha passageira. Muito bem. A Academia dos Incomparáveis, então, você vem criando, desenvolvendo ela já faz mais ou menos quanto tempo? A gente começou mais ou menos aos 4, 5 anos atrás, essa ideia da academia, né? Ela também foi nascendo dessa percepção ou dessa visão do quanto o pequeno empreendedor hoje, o profissional liberal, ele tem a oportunidade de estar exatamente na mesma vitrine que grandes marcas. Antes, né, do advento da internet, para você divulgar sua marca, ou você, imagina, você pagar um espaço num canal, numa televisão, né, era caríssimo, eram poucas as marcas que conseguiam. Então você tinha ou televisão, ou rádio, ou jornal, ou panfletagem, né? Então era muito mais difícil, era muito mais limitado as suas possibilidades. E com a internet nós temos hoje, ela trouxe essa visão muito democrática. Por quê? Porque a gente consegue, como marca pequena, estar exatamente no mesmo lugar, ocupando no mesmo veículo que uma marca grande. Mas aí nós temos, então, isso é uma grande oportunidade.
mas como toda grande oportunidade, ela vem também com desafios. E qual é o desafio? O desafio é você aprender como que você vai destacar a sua marca nesse veículo, com todas essas possibilidades que a internet trouxe, trazendo realmente os diferenciais e a percepção de valor que você quer para a sua marca. Muito bem. Melissa, eu quero que você comente algo a mais que você pensa que é importante, que a gente ainda não abriu aqui, para que o pessoal consiga enxergar o quão eles podem trabalhar sua marca hoje. E sim, está no meio dos grandes. Tá no meio dos porque, grandes. Porque, como diz, né, as redes sociais estão aí, elas não fazem distinção. Né? Então tem que se posicionar e saber o que está querendo para colocar lá. E tu colocaria para esse público que está aí entrando, então começando agora e querendo se colocar no meio dos grandes? O quanto antes buscar esse conhecimento. A Academia dos Incomparáveis, nós temos diferentes formatos, né? A gente tem, nós temos um diagnóstico gratuito que a gente faz de nível de posicionamento da marca, porque aí já consegue mais ou menos ter a clareza da onde que eu estou, né? São 5 níveis que nós trabalhamos de marca, desde o mais básico lá, do mais inicial, até o posicionamento incomparável, que é o que marcas grandes têm, né? E então tem o diagnóstico, nós temos alguns produtos dentro da nossa esteira de produtos, a gente tem produtos de diferentes níveis de consciência, mas principalmente fazer a mentoria. Eu acho que fazer esse trabalho realmente, buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento, ele vai durar para sempre. Quanto mais tempo, ele é necessário. Você tem que entender, precisa. Precisa. Senão você vai desaparecer, né? Ou você vai estar sempre remando e não saindo do lugar. Então, esse conhecimento, ele vai te fazer... esse conhecimento vai te trazer clareza e vai te proporcionar a não perder mais tempo, investir as suas ações com resultado, com muito mais direcionamento e essa clareza. Então, o que eu digo é, busque conhecimento, tenha clareza e leve a sua marca aí ao próximo nível. Então, comece fazendo diagnóstico, né? Sim. Faça o diagnóstico, entra lá, faça o diagnóstico. Então, busque o primeiro passo. Diagnóstico. Vamos deixar o link, vamos pedir para o pessoal deixar o link aqui junto no vídeo, junto com o diagnóstico de marca. Perfeito. Né? E o site da academia, a gente vai deixar. Porque já entra lá, tem produtos que já vai entrando ali, que já vai vendo. Trazendo consciência. Consciência. Né? E aí tu vai trabalhando tua marca e desenvolvendo. Isso aí. Torne a sua marca incomparável.